Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, como fonte de luz, iluminando a estrada de nossa existência e clareando o caminho dos que nos acompanham. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema Família, segundo os postulados da doutrina espírita. Em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o termo família aparece 86 vezes, denotando-se daí a importância do assunto. Sua primeira aparição se dá no capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Exatamente no item A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E aqui nós precisamos considerar dois tipos de família: a consanguínea e a família espiritual. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a família consanguínea merece um belíssimo capítulo, o de número 14, que trata do tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo esse que contempla a formação da família, a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vale nós recordarmos que a família não inicia na Terra, mas no plano espiritual. Lá no item 18 do capítulo 4 do nosso Evangelho, nós lemos: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição e pela simpatia, como também pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Olha que interessante. Desde o plano espiritual, nós nos procuramos uns aos outros. E se porventura esses que estão unidos no plano espiritual precisarem separar-se por conta da reencarnação, é fato que quando voltarem à erraticidade, vão ter a mesma alegria de reencontrarem velhos companheiros. Mas nós poderemos perguntar: esses laços formados no plano espiritual, eles podem se continuar na Terra? Sim, foi o que afirmaram os colaboradores de Kardec. Eles disseram, muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então há um compromisso de solidariedade. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, os que ainda não reencarnaram estão tomando conta daqueles que estão encarnados. E os espíritos discerem dos mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam.
há um compromisso de solidariedade para atender à lei do progresso. Percebemos então que há um dever de responsabilidade quando esses espíritos se reúnem numa família terrena. Responsabilidade essa que é de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. E o mais importante é sabermos que mesmo que esses espíritos afins não reencarnem para estar conosco, mesmo assim, seguem velando por nós como guias, mentores ou protetores. São nossos verdadeiros anjos da guarda. O saudoso Chico Xavier já afirmava que a reencarnação não erra de endereço. Nós nascemos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Daí porque a experiência familiar é importantíssima para o progresso espiritual de cada ser. Por vezes, as pessoas afirmam que, numa mesma família, gostam mais de uns e menos de outros. Isso é fato. Todos nós conhecemos isso ou já passamos por isso. Vezes existem que gostam mais de um estranho do que do próprio familiar. Isso também é normal. Não pode ser motivo de crítica nem de censura. Porque o nosso Evangelho, sobre essa questão, ele esclarece dizendo: a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então eles já advertem que nós não podemos pensar dessa forma. Se está naquele círculo familiar, é porque precisa progredir. Porque tem compromisso e responsabilidade com o progresso espiritual, o seu e daqueles que o cercam. E os colaboradores de Kardec disseram mais. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então os próprios benfeitores espirituais já alertaram a razão de encontrarmos na família aqueles que vão receber algum tipo de antipatia ou antipatizarão a alguém. E aí os colaboradores de Kardec finalizaram essa parte dizendo: assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. A questão do compromisso, da solidariedade, da responsabilidade. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então é processual. Não tem como antipatizar na segunda e já estar sem antipatia na terça. Nem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Isso é um processo. As pessoas estão reunidas no mesmo círculo porque precisam progredir, evoluir, zerar essas diferenças que vêm lá de vidas pretéritas. E os espíritos disseram ainda: é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Os espíritos vão se misturando.
vão se encontrando e reencontrando, cada qual com seu objetivo bem delineado, que estima-se ser sempre o de evoluir. Vale esclarecer que o espírito é único, mas que vai se vestindo de diferentes corpos nas várias existências que tem. Isso não quer dizer que ao voltar para a raticidade o espírito vai encontrar 10 pais ou 10 mães. O espírito de quem foi pai ou mãe é único, variando apenas o invólucro corporal em cada existência. Mas você pode estar se perguntando, como a doutrina dos espíritos vê a família? Vejamos. Eu fui lá na obra SOS Família, num capítulo intitulado Família, em que a veneranda Joana de Ângeles, mentora e colaboradora espiritual de Divaldo Pereira Franco, afirma: a família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Olha que interessante. As leis que regem o comportamento familiar, o bom comportamento, elas devem ser baseadas no respeito ético. E esse respeito ético, ele precisa ser recíproco entre as criaturas, de A para B, de B para A. Porque é dentro desse contexto de respeito ético que vai florescer a harmonia entre aqueles que estão na presente encarnação consorciados no núcleo familiar. Reencontraram-se naquele núcleo para dar continuidade ao seu progresso. Por outro lado, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 8, os venerandos colaboradores de Allan Kardec afirmaram: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Algo que Jesus disse lá ao doutor da lei, quando disse a ele que para ver o reino dos céus ele precisava nascer novamente. Paulo de Tarso, lá na sua carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele afirmava algo extremamente importante, que deve nortear a nossa responsabilidade no trato familiar. Ele dizia assim: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Paulo foi enfático. Ele diz que aquele que não cuida da sua família está renegando a fé e que nessa condição é muito pior do que a pessoa que não crê, que é incrédula. O compromisso familiar é algo sublime, de origem divina. Daí dizer-me a benfeitora Glorinha que família é um sublime compromisso. Compromisso seríssimo, importante. Família é para a vida toda. As palavras de Paulo têm como foco tanto a família consanguínea, que a gente falou anteriormente, como a família espiritual, que é constituída pelos laços da fraternidade.
Contudo, independentemente de como o grupo familiar estiver organizado, ele deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal ou humanidade. Emmanuel, no capítulo 154 da obra Fonte Viva, nessa questão da família, ele diz: queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Então, Emmanuel está dizendo que todo mundo se conhece e que foi colocado junto novamente para a devida depuração, o devido progresso. Ele diz ainda: vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Está apontando o norte da vida de cada um de nós, da existência. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Então, aquele que acha que não tem ninguém e que vive para a materialidade, saiba que essa materialidade será perdida. O médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes, afirma, dizendo aos espíritas: compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária, na qual se integra a família. E nessa parte inicial da fala dele, a gente percebe a exigência de alcançarmos mais longe o dever que nos compete no âmbito da vivência familiar. E aí Bezerra vai fazer umas advertências importantes para nós. Ele vai dizer: não somente suportar os conflitos de casa com denor e serenidade, abraçando os entes queridos com a certeza de que os amamos, livre de nós, se assim o desejo, para serem mais cativos aos desígnios de Deus. Não apenas isso. O nosso compromisso vai além desse suportar os conflitos. Nós os queremos livres. Nós não podemos escravizá-los em nome do amor familiar. O amor na família ainda é do tipo storge ou fíleo, definido lá pelos gregos, quando na realidade deveria ser um amor ágape, que é o amor de Jesus. Se nós tivermos de nos escravizarmos ante alguma coisa, que seja em relação aos desígnios de Deus, a vontade do Criador, do nosso Pai. Nessa segunda parte, Bezerra destaca que os conflitos de convivência são naturais, mas eles devem ser pedagógicos. Pedagógicos, ensinando-nos a amar e a perdoar. E ele prossegue mais enfaticamente dizendo: entender também nos grupos em que nos movimentamos a nossa família maior. Então ele não está falando apenas aquele círculo consanguíneo, ele está dizendo que existe uma família maior que a gente tem que prestar atenção e que nela a gente se movimenta muito. Veja, por exemplo, quem trabalha fora, passa 8 horas de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, no seu trabalho, convivendo com pessoas, entre aspas, estranhas, mas que acabam se tornando conhecidas pelo tempo. A gente acaba passando mais tempo com eles no trabalho do que com a própria família consanguínea. Porque você ainda tem o tempo de deslocamento, de ida e de volta para o trabalho. Quando chega em casa cansado,
acha que o cansaço do corpo físico já não recomenda mais distribuir tanta atenção à família consanguínea. E a gente passa muito tempo junto daquela outra família sem se dar conta que eles representam essa família maior. Aí o Bezerra diz: e amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança. A independência existe unicamente na base da interdependência, e todos nós somos interdependentes uns dos outros. Lembrar lá o saudoso Vinícius de Moraes: é impossível ser feliz sozinho. Nós todos somos interdependentes. No círculo menor, familiar consanguíneo, no círculo maior do trabalho, dos companheiros de casa espírita, da sociedade em geral, da humanidade geral. Então, o fechamento dessa sentença do Bezerra apela para a nossa responsabilidade cósmica, nossa responsabilidade universal, para a nossa grande família, a quem devemos servir com todo amor, com toda a dedicação que nos forem possíveis, lembrando sempre que tudo no universo está relacionado e é interdependente. De sorte que o canto do Irapuru da Amazônia pode afetar a colheita de arroz no Vietnã. Dada esta sinergia que existe entre tudo no universo. Foi por essa razão que Jesus respondeu, ao ser avisado que sua mãe e seus irmãos queriam falar-lhe, ele respondeu perguntando: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava dando um passo além da família consanguínea. Ele estava querendo mostrar para aquele povo que estava sentado no entorno dele, naquela casa abarrotada de gente, que existia uma família maior, uma família universal. E que esta família está toda subordinada à exigência natural de cumprir a lei de Deus, de fazer a vontade do meu Pai, como disse Jesus. Muitas vezes os filhos queixam-se da disciplina imposta pelos pais. E podemos até reconhecer que em determinados momentos ela é excessivamente rigorosa. Contudo, no mais das vezes, ela é necessária. A disciplina é algo importante para a formação do caráter humano. O saudoso Chico Xavier inicia o capítulo 135 de sua obra, O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, dizendo: o meu pai era um homem muito severo. Convivi pouco com ele, mas ele me marcou muito. Hoje, compreendo que tive o pai que precisava ter. Se eu tivesse tido moleza, não sei o que teria sido de mim. Não sou adepto da violência, mas aprendi que sem disciplina, criança alguma vira gente. É preciso que a gente entenda que disciplina não implica em violência e rigor não significa agressão. Mas nenhuma disciplina pode ser ministrada sem a devida explicação. Muitos pais teimam em educar na base do quem manda aqui sou eu, ou eu sou mais velho e sei o que estou fazendo. Essa não é a melhor orientação no processo educacional de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Toda conduta disciplinadora
deve ter a devida explicação da sua aplicação, da sua razão de ser. Lá no livro, o Evangelho do Chico, ele prossegue dizendo: Cidália, que foi a sua segunda mãe, sempre me dizia: Chico, o seu pai é um homem honesto, não fique aborrecido com ele. Cidália, depois de minha mãe, sem dúvida é o espírito a quem mais devo. Posso dizer que ela conseguiu me resgatar do abismo. E aí o final desse texto do Chico é belíssimo, emocionante. Ele diz assim: se eu puder, após a minha desencarnação, serão esses dois espíritos que eu gostaria de encontrar primeiro. Maria João, sua mãe, e Cidália, sua madrasta. Olha que interessante. Mas é fato também que em tempo algum pode um filho, por mais generoso que seja, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura que se encontra empenhado. Mas isso não significa dizer que os pais precisam estar cobrando a todo tempo esse sacrifício e essa ternura doados. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Nós não conseguimos ainda encontrar na terra esses recursos. Mas é fato também que muitos pais se queixam da ingratidão dos filhos. É por isso que Shakespeare dizia que ter um filho ingrato é mais doloroso que uma mordida de serpente. Essa ingratidão, inclusive, é objeto de uma longa instrução de Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do nosso Evangelho, cuja temática é honrai a vosso pai e a vossa mãe. A gratidão filial tem que ser lembrada todos os dias, é fato. Ninguém aqui é filho de proveta. E mesmo que fosse, ainda assim, tem uma dívida de gratidão, pois foi necessário um óvulo materno e um espermatozoide paterno, porque sem eles não há vida. E às vezes se precisa mais ainda de um útero de aluguel, um útero emprestado, onde a vida vai se desenvolver. Emmanuel, no capítulo 19, intitulado Aflitos no Reino Doméstico, da obra Paz, ele diz: neste último quartel de século, foi no último quartel, nos últimos 25 anos do século XX, observemos por itens algumas das inovações que dificultam a doação de tempo entre familiares e amigos íntimos, tais quais sejam. Emmanuel vai apresentar algumas razões pela qual as pessoas acabam dizendo que não tem tempo para a família, ou que o tempo está escasso. Ele aponta como causas a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa. Isso já é algo que acontece desde o século passado. As desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar, as pessoas abandonando a família por diferentes razões, cada vez mais cedo, muitos dentro de casa não sentindo-se compromissado pelo amor com os demais familiares. A intensificação do estudo por necessidade de todas as classes
que aspiram, que pretendem atingir um nível mais alto, intelectual, cultural, social, moral, econômico, financeiro, e que isso só vem através da meditação conquistada pelo estudo, pela formação profissional. Os problemas de moradia, o fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil. E eu acrescentaria aí a essas causas que o Emmanuel nos apresenta a questão das redes sociais, que muitas vezes são péssimas conselheiras de crianças e adolescentes. Mas há algo que acontece com relativa frequência no seio familiar, que é a falta de compaixão. Por isso que o Emmanuel, lá na obra Palavras de Vida Eterna, dedicou o capítulo 107 à compaixão em família. E ele tem um trecho primoroso que eu selecionei para compartilhar com vocês. Ele diz assim: são muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, e aí todas as vezes que aparece uma conjunção adversativa, é para chamar nossa atenção de que o que vem em seguida é verdadeiramente cruel. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Olha que interessante. Então, estamos lá nós, palestrantes espíritas, trabalhadores da causa espírita, falando em mansuetude, falando em paz, falando em brandura, falando em calma, em prudência, lá na casa espírita, lá no nosso trabalho, mas dentro de casa, o Emmanuel diz que somos carrascos com um sorriso na boca, o que de uma certa forma traduz um sadismo. A família é educandário da vida em sociedade. Nós aprendemos a viver socialmente a partir da convivência familiar. Ora, se nós não conseguimos cuidar bem de 5 ou 6 pessoas, que é o nosso núcleo familiar, como é que a gente vai dar conta de 100 ou 200 que estão fora da nossa casa e que fazem parte da nossa grande família universal? É por essa razão que o Emmanuel recomenda lá nesta mesma obra, neste mesmo capítulo da Compaixão em Família, dizendo: ajudemos sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Mas aí ele coloca outra conjunção adversativa. Ele diz: entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Estão bem pertinho da gente, que são os nossos familiares queridos. Vamos ajudar os que estão fora? Vamos, claro, é nossa obrigação, nosso compromisso. Mas temos um compromisso maior ainda com aqueles que estão dentro de casa. Ele diz: devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Olha que interessante. É com eles que nós vamos fazer a depuração dos nossos erros, das nossas imperfeições. A eles nós somos todos devedores. Daí a razão dele chamar de testemunhas de quitação. Família é algo extremamente importante, necessário e de origem divina. E a doutrina dos espíritos, o Espiritismo, nos traz grandes aconselhamentos, não apenas nas obras básicas, mas também nas obras subsidiárias,
nas obras de Emmanuel, nas obras de Joana de Ângeles, nas obras de Meimei, que colocam para a gente a importância da família, tanto consanguínea quanto espiritual, para o nosso processo de evolução. Então, meu amigo, minha amiga, esperando ter contribuído, ainda que de forma modesta, para a reflexão deste assunto, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.